Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês um videozinho nessa linda manhã de quinta-feira, cara, bota linda nisso. Final de semana tá chegando, sexta-feira tá chegando, Flamengo goleou o Bolívar ontem por 4-0, então hoje é assim uma linda manhã de quinta-feira, juntando o Mengão, juntando o fim de semana que tá quase chegando e juntando também que nós acordamos, né? Então vamos agradecer apenas por termos acordado, isso por si só já é um motivo para ficarmos felizes. Eu tô trazendo aqui para vocês dessa manhã um trechinho do programa Linha de Passe de ontem à noite, onde eles falaram sobre a vitória do Mengão e o que eles falaram também, falaram algumas coisas bem interessantes, comentaram sobre a mudança tática que o Tite fez, né, botando o Arrascaeta ali, o Gerson jogou muito bem também. Quase todo o time do Flamengo como um todo jogou bem, mas enfim, eu vou deixar para comentar disso depois deles falando. Créditos desse vídeo são da ESPN Brasil, programa Linha de Passe. Link do canal da ESPN tá aqui na descrição do vídeo como créditos. É claro, eu também vou pedir o seu like, a sua inscrição e que você também acione o sino de notificação para ajudar o canal. Meu muito obrigado a cada um de vocês que já são inscritos aqui no nosso canal. E caso você não faça parte, eu te convido a se tornar um inscrito aqui do nosso canal. Agora sim, sem mais delongas, vamos ver o que disseram os comentaristas. Vitor Birner, também tivemos o Pedro Ivan Almeida, muita gente, o Kifuri, tinha muita gente convidada também, o William sendo o âncora do programa, né? Enfim, agora sim, sem mais delongas, já falei demais. Vamos ao vídeo. E hoje eu acho que vai até além do 4-0. 4-0 é emblemático. Você balançar as redes 4 vezes, 4 jogadores diferentes, muita gente jogando bem, é emblemático. Só que eu acho que passa muito por evolução. É uma formação muito parecida com a do último fim de semana contra o Corinthians, entra o Arrascaeta na vaga do Lohan. Não necessariamente é um jogo igual, por isso que eu falo de evolução. Contra o Corinthians é um Flamengo que sobe a marcação, pressiona, tem a bola o tempo inteiro, o Corinthians não consegue respirar, não tem meio de campo. Em algum momento hoje o Bolívar sobe a marcação, então o Flamengo tinha que apresentar mais do que apresentou contra o Corinthians, por exemplo. Ele tinha que saber sair jogando, que era o problema dos últimos jogos, e muitas ligações interessantes do Rossi, ora para o Gerson, ora para o Ayrton Lucas, ora para o Cebolinha. Na primeira escapada desviada do Ayrton Lucas, a bola sobra para o Cebolinha, e você já vê muito do que o Flamengo vem construindo na última semana. O Cebolinha contra 3 jogadores, corta para o fundo, cruza, o Pedro não chega, mas tem um Gerson fechando, chegando muito bem, pisando na área para fazer 1-0, condiciona todo o jogo, mas não por causa disso o jogo se altera, porque o Bolívar sobe a marcação, o Flamengo consegue sair jogando. É bem verdade, passa por 2 lances ali, 2 sustos, mas consegue se recuperar muito bem disso. Quando a bola é disputada no meio de campo, vence muito duelos. Desarma, marca, chega, o que não vinha acontecendo também. É outra evolução. Quando escapa, diferentemente do que aconteceu no último fim de semana contra o Corinthians, finaliza, executa, mostra eficiência, constrói o placar. Alguns até no primeiro tempo poderiam achar que o placar ficou um pouco elástico, porque o Bolívar chegou, mas não. O Flamengo finalizou com eficiência. É isso que dele se espera. Então, são muitos pontos que você olha e fala, esse Flamengo, enfim, evoluiu, que a torcida, a exigente torcida, gostaria de ver. Então, muito de um jogo também sem bola, que exigiu um jogo com bola para fazer uma ligação. O Flamengo que pressionou muito bem, também encaixou muito compacto, a gente observando aqui do estádio, todo mundo muito blocado. Quando sobe a primeira linha, sobe a segunda linha dos volantes, dos meias, sobe a linha de defesa, dificulta também. Então o Flamengo soube jogar muito bem. Destaque para mim, acho que foi o Birner que falou, o Gerson muito interessante. O Gerson começa pela beirada, mas não é exatamente um ponta. É muito parecido com o que o Tite tentou fazer com o Coutinho algumas vezes na seleção brasileira. Ele começa na ponta, flutua para o meio, o gol do segundo tempo, o Gerson está lá na esquerda, isso confunde, arrasta. Sabe, a defesa do Bolívar perde a referência do Gerson, quando vai catar o Cebolinha, perde a referência do Cebolinha, porque inverte muito com a Ayrton, perde a referência do Arrascaeta, desarma a linha, o Pedro tem muitas chances, então tem evolução, tem muita coisa bacana para falar desse Flamengo e entender por que construiu esse placar de 4-0. Surpreendentemente, depois de tudo que passou, o Flamengo chegou na Libertadores e com uma vitória simples contra o Milionários na última rodada está classificado. Talvez com uma combinação, o Bolívar perdendo o Palestino, pode até passar em primeiro. Quem imaginaria isso diante da última semana, dos últimos dias do Flamengo do Tite, William? Parece que o Flamengo finalmente estreou na Libertadores, Birner. Ele estreou com o Tite achando um posicionamento ali para o Gerson, que onde ele melhor jogou com a camisa do Flamengo esse ano. Foi o melhor Gerson do ano até agora. Foi a melhor atuação do Gerson. Vale lembrar que o Tite jogar com um atleta mais construtor, é um meia pelo lado, uma coisa muito antiga.
O Corinthians jogou com o Jadson, exatamente jogando pela direita e Renato Augusto por dentro. Fala, André. É o quarto meia que ele utiliza há muito tempo, fala sobre há muito tempo, e só poderia ser o Gerson nesse elenco, né? Não, claro, sem problema. Eu acho que é a melhor posição realmente para o Gerson, com o De La Cruz jogando como segundo de meio campo, porque ele recebe a bola de frente e tem mais espaço para construir. O Arrascaeta no espaço mais curto, mais próximo do atacante, é mais jogador que o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador mais completo que o Arrascaeta. Consegue executar mais funções no jogo, aí você vai tirando o melhor dos seus jogadores. Mas eu acho também que o resultado de hoje, contra a boa equipe do Bolívar, tá? Porque o Flamengo fez o jogo ficar parecendo mais fácil do que teoricamente seria. O início foi importantíssimo. O gol relâmpago foi importantíssimo. O gol no início, aí o Bolívar vai para cima, aí fica descompactado, dá espaços até dizer chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, e a gente tem alguma noção boa do trabalho dele, ele vai destacar mais os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que estou sendo chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam pé da bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa. É um time que tem o controle do ritmo de jogo, não por fazer um jogo frenético. Por saber cadenciar, por saber a hora de pressionar, por saber a hora de jogar com a linha mais baixa, com a linha mais alta. São times frios, inteligentes. E esse time do Flamengo tem muitos jogadores com características de times mais frenéticos. E o Tite tem que reconfigurar essa programação dos jogadores do Flamengo. Eu acho que o jogo de hoje foi um bom exemplo, Pedro. Porém, é preciso ter paciência. Não significa que o Flamengo está recuperado e que agora vai deslanchar. Pode até acontecer, sim, mas o jogo de hoje não garante isso, como a gente costuma ver depois de uma vitória dessas na empolgação do torcedor, Pedro. Mas é uma referência do que o Flamengo é capaz. Fala, Pedro. Não, fazer uma pergunta ao Beni, até passar para a mesa, porque ele falando essa coisa dos jogadores frenéticos, me ocorre uma situação passando muito pelo grande nome do jogo para muita gente, que é o Gerson hoje. O Gerson não é exatamente esse jogador frenético. E para mim, ele acaba simbolizando isso que o Birner fala. Ele controla, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele arrasta para o outro lado para confundir a defesa, ele sabe a hora que ele tem que jogar uma bola um pouco mais próxima, ele sabe a hora que ele tem que inverter para buscar alguém passando, ele sabe a hora que ele pisa. Então o Gerson acaba para mim, queria até te perguntar, Birner, passar para o Léo, para o André, para o Calça, simboliza um pouco dessa coisa de não ser tão frenético, cadencia, mas também cria bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar. E saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins. E quando competia, parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, então, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar para vocês com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado, mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes? E ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira véspera, quinta-feira de véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito, eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, enxergar um pouquinho essa tal falta de incômodo quando você não ganha um lance em campo, quando você não encaixa uma sequência de vitórias. Só para complementar com essa informação daqui para vocês aí. Meus amigos, aí está, cara, o Flamengo jogou muito bem, cara, o Flamengo jogou muito bem, vários jogadores mostraram evolução, o
Pedro, que era muito fominha, cara, esse era um defeito do Pedro. Pedro era muito fominha, acho que devido ao fato dele ter se tornado uma estrela, né, o Pedro Gol, todo mundo falando dele, o povo ovacionando ele, se tornando um dos principais jogadores do Flamengo, às vezes acabou subindo a cabeça, né, não posso confirmar nada, mas talvez tenha sido isso. Daí ele queria fazer gol, não tinha como fazer gol, ele não passava e também não fazia o gol, perdia a chance de gol, não passava pro seu companheiro, enfim, o Pedro mudou isso, ele evoluiu, felizmente ele evoluiu, uma partida incrível do Gerson, o Gerson calando a boca de muita gente, inclusive a minha, não vou me esconder não, eu falei mal do Gerson, critiquei a entrada do Gerson, cara, a entrada do Gerson, mas não tem nada demais, cara. O Gerson tá merecendo. O Gerson vem se provando um baita jogador. Provando não, já se provou várias vezes, cara. Mas o jogo de ontem, o que o Gerson fez, cara, deu passe pra gol, fez gol. O Gerson, menos de 1 minuto de jogo, fez gol, cara. O Gerson tá merecendo retomar a titularidade. O Gerson me pareceu o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, após a sua lesão no joelho, muita gente falava que ele não ia voltar a jogar, que ele não era mesmo o Bruno Henrique, tanto que o Flamengo nem renovou o contrato com ele, né, deixou ficar no finalzinho do contrato do Bruno Henrique para renovar, porque muita gente dava ele como um jogador que não ia mais jogar, cara, não ia mais prestar. Uma lesão de ligamento cruzado, uma lesão super séria, a idade do Bruno Henrique, mais de 30 anos, muita gente já dava a carreira dele como encerrado, que ele ia ser um ex-jogador em atividade. E o Bruno Henrique calou a boca de muita gente, tanto que fez o Flamengo abrir os cofres, né? 3 anos de contrato, ele já estava quase para assinar com o Palmeiras. O Flamengo cedeu os 3 anos de contrato e o Bruno Henrique continuou no Flamengo. O Bruno Henrique fez isso, calou a boca de muita gente, inclusive a do Flamengo. E o Gerson fez a mesma coisa, calou a boca de muita gente. O Gerson, ao contrário do Bruno Henrique, não tem nem perto dos seus 30, tem 26 se não me engano. Mas teve um problema no rim, cara, ficou sem jogar. O Tite arrumou o time do Flamengo melhorou seu Gerson. Isso é algo triste a se falar, mas realmente o time do Flamengo tava arrumadinho, fechadinho. O Tite banca o Luiz Araújo de novo, coloca o Gerson. O Gerson não começa muito bem, não começa fazendo boas partidas, mas a partir como é que vai correndo o jogo, o Gerson foi lá no Corinthians, deu passe pro Lohan fazer o gol, agora fez esse jogo maravilhoso. O Gerson tá se provando, cara. Luiz, muito obrigado pela oportunidade, Tite. Eu vou agarrar ela e vou me tornar um titular novamente. É isso que o Gerson tá fazendo. E a sua atuação no jogo de ontem provou isso. O Gerson merece se tornar um jogador titular novamente. Teve um problema no rim, foi pro banco, o Flamengo tava jogando bem sem ele, ele entrou, foi questionado e provou que mereceu a chance. Ele teve a chance de voltar a ser titular e agarrou ela com unhas e dentes. Apanhou um pouco no começo, eu confesso. Mas o Gerson, cara, o jogo de ontem, jingle de palmas. Se agora não fosse madrugada, eu estaria batendo palmas para o Gerson, cara. O Flamengo fez um ótimo jogo, muitas boas atuações, De La Cruz, como sempre, se provando um jogador fenomenal, o Pedro fazendo gol também, teve gol do Ayrton Lucas, teve gol do Cebolinha, que já vem jogando bem faz um tempinho, teve o gol do Gerson primeiro, depois teve gol do Pedro, gol do Cebolinha, gol do Ayrton Lucas. Essa não é necessariamente a ordem, tá? Mas o Gerson, cara, menos de 1 minuto de jogo, o Gerson fez gol. Me lembrou, sabe o quê? O jogo do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City, que o City também, por coincidência, faz 4-0 no Fluminense, olha só. Eu vou até confirmar aqui, mas eu acho que é isso. 4-0, tanto que o City faz um gol com menos de 1 minuto de jogo. Exatamente, 4-0 no Manchester City, cara. O Nino fazendo gol contra. O Julian Álvares fazendo gol com 1 minuto de jogo. O Gerson também fazendo a mesma coisa. Eu não tô brincando não, tá? Não tô zoando o Fluminense não. Eu realmente lembrei quando o Gerson fez gol com 1 minuto. Eu lembrei do jogo entre Fluminense e Manchester City. Eu lembrei desse jogo, tá? Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!